a presença do professor Charles, coordenador do programa. O professor Ivanildo, ele é doutor pela UFPE, mas atualmente trabalha no Instituto Federal de Pernambuco, e ele tem bastante experiência na área de interação homem-máquina, tecnologia educacional, e vem trabalhando nessa área, então, por isso que foi convidado para estar aqui como membro da banca, e o professor Charles, que é o coordenador do nosso curso de pós-graduação em tecnologia educacional. Então, eu vou começar agora, eu queria dar boas-vindas a todos, tá? Então, ao 28º dia do mês de dezembro de 2020, vamos dar início à defesa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Inovação em Tecnologias Educacionais, da UFRN, videoaula interativa gamificada, que vai ser apresentado pela mestranda Aliana Canindé Marcelo de Barros. Aliana, você vai ter, em média, 30 minutos para fazer a sua arguição, tá? E depois os membros irão fazer as suas colocações. Ok, obrigada. Gostaria de agradecer pela presença dos membros da banca, doutor Ivanildo Melo e doutor Charles Madeira, a minha orientadora, a doutora Adja Ferreira, e a todos que assistem a essa defesa. Meu nome é Aliana, sou aluna do mestrado profissional em Inovações e Tecnologias Educacionais, do MD e UFRN, e venho apresentar a pesquisa intitulada Videoaula Interativa Gamificada, que segue a linha de desenvolvimento de tecnologias educacionais. A apresentação seguirá um percurso semelhante à dissertação, com alteração somente do tópico 6, no qual juntei os capítulos de modelagem e desenvolvimento para fins de melhor apresentação. Antes fica um pensamento de Charles Darwin para reflexão, que diz: não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis a mudanças. Dando início à apresentação com um tópico de introdução. O que me motivou a essa pesquisa foram as experiências que tive como aluna e como professora. Como aluna, a maior parte da minha educação foi instrucionista, e nesse modelo era possível se sair bem numa prova ou passar de ano simplesmente decorando, aprendendo por repetição, fazendo listas e mais listas de exercícios, sem que necessariamente se internalizasse o conhecimento. Mas eu queria aprender. Eu tenho certa facilidade com disciplinas de exatas que seguem um fluxo objetivo e lógico, porém, disciplinas como história, português, quem me conhece sabe, que trabalham com subjetividade, elas são um caos para mim. A questão é que, mesmo me esforçando em disciplinas mais subjetivas, mesmo pedindo ajuda, me sentia frustrada algumas vezes quando recebia a nota, o feedback. Não entendia como podia ter tirado uma nota baixa, não achava justo ter me esforçado e não ter esse reconhecimento, não entendia por que era tão fácil para uns e para mim não. Foram tantos esses ciclos de frustração e, sem saber exatamente onde errei, não tinha como saber como melhorar e, assim, não tinha motivação para continuar. Já nos dias de hoje, como professora da graduação, percebo que a maioria dos alunos traz um trauma e dificuldades similares às minhas de quando eu era aluna. O que antes era uma percepção só minha se mostrou um problema bem mais amplo. Nas minhas aulas, tento fazer com que os alunos se sintam motivados, que tenham experiências melhores, tento acompanhar o desenvolvimento deles, dar feedbacks, uso de metodologias ativas, mas ainda assim não consigo fazer um ensino individualizado. Quando percebo algum ponto de atenção, às vezes não há mais tempo de fazer uma recuperação com aquele aluno. Uma das problemáticas nos dias de hoje é justamente esse perfil dos jovens, ditos nativos digitais, que, segundo Prensky, os estudantes de hoje já não são mais as pessoas para a qual o nosso sistema educacional foi desenvolvido. Esses jovens logo cedo desenvolvem um raciocínio nada linear, movido à experimentação através de tentativas e erros do sair fazendo para ver onde vai dar, em vez de ler as instruções ou mesmo refletir sobre a estratégia que será tomada antes da próxima ação. E se tratando do meio digital, já é esperado que haja um feedback em resposta a cada interação, alguma informação visual ou sonora que oriente o usuário, informando se este está seguindo um bom caminho ou não. E o jovem, sabendo disso, se atenta mais em aprender a lógica pela qual deve seguir para obter êxito, do que compreender o conteúdo que está sendo apresentado. Os jovens estão tão acostumados a receber um excesso de estímulos ao mesmo tempo que acham normal assistir a um vídeo ao mesmo tempo que conversam num chat, por exemplo. Logo, sua atenção é pulverizada e o foco seletivo, e a concentração se dá de forma proporcional ao seu grau de interesse do assunto do momento.
Outra problemática são as videoaulas. Vídeos educacionais estão sendo bem utilizados pelos docentes e estão apresentando boa aceitação e bons resultados, por serem mais atrativas e adequadas ao mundo digital. Porém, a efetividade das videoaulas ainda não é tão boa. Isso porque são praticamente reproduções das aulas presenciais. São expositivas, lineares e, por vezes, longas, com muita informação. E a avaliação do conhecimento só acontece depois pelo docente. Só que a essa altura não se sabe onde o aluno pode ter falhado na compreensão. Já existem videoaulas mais lúdicas, curtas, com recursos audiovisuais e interações, mas as interações costumam ser uma pausa no vídeo e uma questão sobreposta, que quando o aluno responde, retoma o vídeo. O aluno pode continuar decorando o conteúdo necessário e a lógica das respostas, na tentativa de simplesmente obter êxito, mas sem a preocupação com a aprendizagem em si. E é diante desse contexto que a seguinte pergunta foi feita: como é possível produzir videoaulas estimulantes ao discente e que seja possível avaliar se está ocorrendo a aquisição de aprendizagem? A hipótese que levantei para a resolução desse problema seria que, havendo um formato de educação dialógica, interativa e gamificada, uma comunicação em tempo real entre o discente e as videoaulas, o processo de ensino-aprendizagem seria mais efetivo que em videoaulas comuns. Temos como justificativa o mundo digital que vivemos. De acordo com o relatório da Data Reporter de janeiro de 2019, vem crescendo o número de pessoas conectadas à internet, assim como o consumo de mídias digitais, em especial dos vídeos. Os dados apontam que, no Brasil, 70% da população tem acesso à internet, que se consome diariamente, em média, 3 horas e 26 minutos de conteúdo audiovisual, que das que consomem algum tipo de streaming, 98% consomem vídeos online e que cerca de 85% das pessoas com acesso à internet ficam conectadas diariamente. Essa relação com o mundo digital pode ser utilizada para fins pedagógicos, afinal, a educação pode transpor as barreiras de lugar e tempo. Outra justificativa é a forma como aprendemos. Segundo Cardoso, a neurociência comprova que metade do cérebro humano está comprometido com o processamento de imagens. Processamos uma informação visual 60.000 vezes mais rápida que um texto. E o acesso à memória de longo prazo é direto, fazendo com que o recurso audiovisual se torne mais eficaz no aprendizado do que a leitura, o que reforça a teoria da pirâmide de William Glasser, o psiquiatra, que diz que aprendemos 50% quando lemos e ouvimos e somente 10%... 50% quando vemos e ouvimos e somente 10% quando lemos. E segundo a pirâmide de aprendizagem, a porcentagem aumenta quando praticamos. Logo, o uso da interatividade e gamificação na videoaula permitiria, em teoria, melhor desenvolvimento do discente. Também sendo uma justificativa atender às normas do MEC. Este projeto atende à 5ª competência geral da BNCC, que diz respeito à cultura digital, que tem como objetivo saber comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo de autoria. Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa foi propor um formato de videoaula interativa gamificada que permita um ensino estimulante ao discente, que, por sua vez, será o protagonista de sua trajetória, fazendo as escolhas do melhor caminho para o seu aprendizado. Para tal, se faz necessário o desenvolvimento dos objetivos específicos que são identificar o fluxo de progressão, identificar os elementos de jogos que possam ser utilizados para aumentar a motivação e ajudar na jogabilidade, definir como a experiência do discente será mensurada e avaliada, identificar e promover feedbacks construtivos que propiciam ao discente aprender e corrigir seus erros, definir a modelagem e desenvolvimento do ambiente gamificado com videoaulas e atividades avaliativas. O tópico 2 diz respeito à fundamentação teórica. Bom, como a proposta é desenvolver uma videoaula interativa gamificada, que chamei carinhosamente de VIG, então fiz a conceituação de 3 pilares teóricos, que são o vídeo interativo, gamificação e ambiente interativo de aprendizagem. Sobre vídeo interativo, Braga diz que o objeto de aprendizagem é tanto mais interativo quanto maior a capacidade de intervenção do aluno no conteúdo ensinado por esse. Então, pode-se dizer que um vídeo interativo apresenta um alto nível de interatividade, porque pode contribuir para que o discente interaja, se tornando ativo em seu processo de aprendizagem e possibilitando a reflexão sobre as ações tomadas. Sobre gamificação, Detterding, o propósito da gamificação é a de utilizar elementos de jogos aplicados a um contexto, que não é de jogo, para tornar experiências ditas, entre aspas, chatas, e interessantes e melhorar o engajamento do jogador.
A gamificação é um recurso fortemente usado como estratégia para conduzir os alunos ao longo de um percurso, permitindo que este se mantenha motivado através de ciclos que lhe proporcionem sensação de evolução e conquista através dos feedbacks, progressão gradativa, recompensas e etc. No ciclo, o jogador executa uma ação, recebe um feedback dessa ação, que lhe proporcionará motivação para realizar uma nova ação e assim por diante. Ehrbach também aborda o ciclo de progressão, que se assemelha ao ciclo tratado na teoria do fluxo, que, por sua vez, diz que é possível manter o jogador imerso e motivado num fluxo de progressão se houver um equilíbrio entre o nível de dificuldade existente e as habilidades que a pessoa tem para desenvolver a atividade. Ambientes como Google Sala de Aula, Blackboard ou Moodle são exemplos de ambientes interativos de aprendizagem. Ambientes assim permitem o uso de ferramentas e recursos, vídeos, jogos, animações, dentre outros, que auxiliam o aluno no processo de aprendizagem. Do lado do discente, o modelo de ensino interativo permite que aprenda de onde estiver com maior flexibilidade de tempo e certas adaptações às suas necessidades. Do lado do docente, o professor pode preparar o material pensando na reusabilidade do mesmo, pode acompanhar o desempenho dos alunos e analisar as informações que retornam, que posteriormente irão lhe ajudar a melhorar o material e mediar o ensino. O tópico 3 fala sobre a revisão sistemática. Com o objetivo de guiar o estudo desta pesquisa, foi feito o levantamento dos trabalhos acadêmicos que poderiam contribuir de alguma forma. Para isso, primeiramente, elaborei as questões de pesquisa a fim de nortear a busca. Em seguida, montei uma string de busca utilizando as palavras-chave das questões de pesquisa, como vídeo, gamificação, engajamento, etc. E assim fiz as buscas nos repositórios do Simpósio Brasileiro de Jogos de Entretenimento Digital, Workshop de Informática na Escola, Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Revistas Novas Tecnologias na Educação, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Portal de Busca Integrada da USP e I3E Explorer Digital Library. Após uma primeira busca automática nas bases de pesquisa, fiz uma seleção utilizando critérios de inclusão e exclusão, e ao final restaram 60 trabalhos, dos quais 13 foram selecionados por contribuírem de alguma forma à minha pesquisa. Fazendo a avaliação da qualidade, a questão 1 diz: como as videoaulas engajam os discentes? O objetivo dessa pergunta era compreender quais são os aspectos que podem ajudar ou atrapalhar na compreensão do vídeo e na motivação do discente. Pelos trabalhos analisados, respondendo à pergunta, para manter o discente engajado e evitar abandono nas videoaulas, são considerados o tempo de duração da videoaula, a qualidade das videoaulas, o fluxo de interações, o uso de elementos de gamificação e os motivadores completude, busca de desafios, feedback e revisão. A segunda pergunta é: como a avaliação de conhecimento do discente é feita nas videoaulas? O objetivo era saber identificar formas de aplicar atividades e saber mensurar o conhecimento do discente. Por esses trabalhos, o 8, 9 e 11, ficou clara a questão da pontualidade do feedback e de aplicar uma atividade avaliativa no tempo certo, e a fazer uma análise comportamental do discente através da gravação do comportamento e da gamificação com percursos de aprendizagem. A terceira pergunta é: como permitir uma aprendizagem adaptativa nas videoaulas? Infelizmente, não retornaram respostas direcionadas a essa pergunta, mas um trabalho apresentou uma ideia útil. O objetivo dessa pergunta era identificar meios de tornar o ensino mais pessoal e adaptado às necessidades de cada discente. O trabalho 9 fala do uso de trilhas de aprendizagem, de permitir que o discente navegue pelo conteúdo livremente, podendo ir e vir, realizar as interações e revisar certos trechos também. Cada aluno segue por uma trilha única, tornando o aprendizado mais pessoal. A pergunta 4 é: quais elementos de jogos estão sendo utilizados em sistemas tutores, ou sistemas de autoria, ou videoaulas? Essa pergunta busca compreender, dentre as várias estratégias de jogos aplicáveis, saber quais são os elementos que podem ajudar no engajamento e aprendizado. Os trabalhos citam os elementos de jogos e aplicados segundo a necessidade de cada contexto e problema, havendo variações consideráveis dos elementos escolhidos de um trabalho para outro, ou apresentam um processo de gamificação baseado na compreensão do contexto, objetivando a resolução de um problema e utilizando algum framework ou modelo para auxiliar na listagem dos elementos de jogos que podem ser aplicados, como a pirâmide de elementos da gamificação.
Por último, temos a pergunta: como foi realizada a avaliação do software educativo? Essa pergunta busca identificar quais são os aspectos relevantes para realizar a validação da VIG do ponto de vista de um software educacional. Pelas contribuições dos trabalhos, a validação pode ser feita a partir do estudo da interface, através de uma avaliação heurística e questionário. Pode-se utilizar framework como o DECIDE no processo e no questionário utilizar a avaliação empírica, por exemplo, o GQM, Goal Question Metric. Além da pesquisa de base acadêmica, fiz análise de ferramentas do mercado que apresentam soluções alinhadas à proposta dessa pesquisa. Fiz a busca por aplicativos ou plataformas de vídeo interativo e escolhi essas 4 ferramentas: Nearpod, Edpuzzle, Playposit e H5P. Todas são online e permitem a criação de conteúdo de vídeo interativo para a web. Vou mostrar direto as ferramentas Playposit e H5P por serem as mais completas. Incorporei na VIG conceitos como a progressão durante o vídeo, que a gente pode ver aqui no Playposit. O vídeo vai evoluindo e apresentando novos tópicos. Também incorporei a questão da pontuação, que aqui no Playposit ele é bem singelo, tá? Bem pequenininho aqui na interface. E já no H5P ele é maior, tá? Apresenta até estrelinha e evolução de pontos. Também incorporei o feedback das ações por cores. O Playposit considera as cores verde, amarelo e vermelho, enquanto que H5P só o verde e vermelho. A ideia de ter também uma nova chance quando erra. A H5P permite refazer uma questão quando o aluno erra. A ideia do caminho alternativo na H5P, quando o aluno escolhe uma resposta. O vídeo é direcionado para um tempo diferente no vídeo. E também o reforço de feedback dado pelo professor. A H5P permite que o professor escreva uma mensagem aqui de resposta, reforçando ou então corrigindo a questão. Seguindo agora para a metodologia que guiou a modelagem e desenvolvimento da VIG. A VIG é, na verdade, o resultado da integração do conteúdo de aula produzido e planejado pelo professor, no caso, os vídeos, as atividades avaliativas e as interações que devem acontecer durante os vídeos e nas atividades, e do desenvolvimento do ambiente gamificado, aqui chamado de software base. O projeto foi dividido em 3 fases. A primeira fase foi o desenvolvimento do processo de modelagem do protótipo, que inclui a modelagem do software base e a modelagem do conteúdo de aula a ser integrado ao software base. A segunda fase do projeto refere-se à construção do software base e ao desenvolvimento do conteúdo de aula para fins ilustrativos. A terceira fase foram os testes de validação e análise dos resultados da VIG. Agora podemos avançar para a modelagem do projeto, já apresentando parte do desenvolvimento como resultado. Numa visão mais macro, essa imagem apresenta a arquitetura do sistema. O professor inicialmente planeja e executa, faz as videoaulas e planejamento das interações. Logo em seguida, ele vai fazer a integração junto com o software base desse conteúdo. Em seguida, ele vai gerar a publicação da VIG, da videoaula interativa gamificada. Logo em seguida, ele vai fazer o upload desse material da videoaula interativa gamificada em HTML5 em algum servidor web, com acesso à internet, como o Moodle, o Google Sala de Aula, qualquer servidor que tenha um ambiente interativo de aprendizagem. Do outro lado, a gente tem os estudantes, os alunos, que vão ter acesso pelo seu dispositivo a esse conteúdo através da internet. Vamos entender um pouco agora como funciona esse software base e o conteúdo de aula. Olhando para o fluxo do software base, dá para perceber que o fluxo é aparentemente simples. O jogo inicia com a tela do menu principal, onde se tem as configurações do jogo, opção de resetar e também tem informação da disciplina e unidade temática. Assim que o jogador dá play, direciona para a tela com um mapa de níveis, mostrando as vidas, moedas e os níveis. Cada nível tem sua pontuação individual medido pelas estrelas e moedas. A quantidade de moedas vai aumentando por nível, assim como a dificuldade. A quantidade de estrelas, assim como moedas, é calculada com base na resposta certa e tempo de resposta durante uma atividade avaliativa. Quanto mais rápido, mais pontos. Para desbloquear o nível seguinte, pode-se estabelecer um valor mínimo de rendimento. Por exemplo,
O nível 3 só será desbloqueado se forem conquistados pelo menos 2 estrelas no nível 2. Isso torna a progressão um pouco mais desafiadora e induz o aluno a treinar suas habilidades e conhecimento. A terceira tela é a tela do nível propriamente, e é nessa tela que toda a mágica do conteúdo de aula acontece. Se o jogador completar todos os níveis ou perder todas as vidas, o jogo será finalizado indo para a tela de pontuação final. Com o resumo do jogo, as estrelas, neste caso, são uma média de todas as estrelas dos níveis e as moedas a soma de todas as moedas dos níveis. O jogador pode resetar o jogo ou retornar ao menu principal. Vamos para um nível. Vamos entender como o conteúdo de aula é planejado pelo professor. Para produzir o conteúdo de aula, o professor irá partir do seu plano de aula convencional. O ponto de atenção aqui é somente o planejamento do conteúdo programático. O professor deve pensar na sequência de tópicos como sendo uma sequência gradativa do conteúdo, partindo de um conteúdo mais fácil até um mais difícil. Isso irá ajudar na progressão da VIG. Cada tópico terá seu objetivo específico e não pode ser longo. Se assim for, melhor separar em mais tópicos. Vejamos o passo a passo de um nível e seu conteúdo de aula agora. Cada tópico do conteúdo programático será correspondente a um nível dentro da VIG. Por exemplo, o tópico 1 será o nível 1, o que é área. O 2 será metro quadrado e assim por diante. Ao clicar no nível, o aluno terá um acesso às informações e objetivos do nível. Neste caso, o nível 1 tem como objetivo atingir 125 moedas. Clicando em jogar, será direcionado para a tela do nível. Para cada nível, o professor deverá pensar na seguinte sequência: apresentação, chamada, atividade, feedback. Vejamos um a um. Na apresentação, o professor irá produzir um vídeo para explicar o conteúdo. No vídeo, irá mostrar exemplos, animações, etc. Também será um momento para dialogar com o aluno e chamar para as interações, como, por exemplo, vamos lá, clique na imagem, ou clique no Saiba Mais ao lado. Esse vídeo de apresentação segue um processo de produção dividido em 3 fases. 1. Introdução, com dizeres de boas-vindas, contextualiza o que será visto naquele nível, apresenta informativos relevantes. 2. Desenvolvimento, explora o assunto de forma gradativa. 3. Conclusão, resume o conceito central, encerra o assunto, prepara para a próxima etapa do nível. A fala do professor é super importante, pois afeta a qualidade da narrativa. Por exemplo, evitar bom dia, boa tarde, evitar gírias, falar como se estivesse dando aula para um deficiente visual, descrevendo o que se vê e evitando falas como aqui podemos ver que, enquanto desenha na tela. É importante estabelecer um diálogo com o aluno e, no momento das interações, descrever o que se quer que apareça na tela e o que se espera de ação. Como no exemplo, clique em cima da fotografia e arraste para ver qual fotografia se encaixa. Pausa. O professor vai dialogar. E aí, descobriu qual fotografia se encaixa perfeitamente na moldura da parede? Para a descrição dessa interação, há um comentário aqui embaixo que o professor diz o que ele quer, o que ele espera nessa interação. Na tela haverá uma moldura vazia e 3 fotografias de tamanhos diferentes. Apenas uma fotografia cabe na moldura. O discente poderá clicar, aqui ele indica a ação que ele espera, clicar na fotografia e arrastá-la sobre a tela. Quando a apresentação terminar, será dado play no segundo vídeo, que é o vídeo de chamada. Esse será o vídeo que o professor irá produzir. Deixa eu só limpar aqui rapidinho. Vou deixar como está. Esse será um vídeo que o professor irá produzir para explicar as regras da atividade avaliativa que virá a seguir. Prepara o aluno para que ele não entre na atividade de surpresa e possa focar somente na resolução, reduzindo a possibilidade de frustração. A atividade avaliativa pode vir a ser um mini-jogo, uma questão de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou outro modelo avaliativo, desde que seja possível mensurar o resultado do discente e esteja de acordo com o nível de dificuldade. Um roteiro válido para a chamada seria algo como no exemplo. Leia atentamente o enunciado e escolha uma resposta certa entre as alternativas apresentadas e logo em seguida clique em enviar. Só tenha cuidado com o tempo, ok?
O professor vai fazer esse diálogo, vai preparar, falar das regras, mas, se quiser, ele também pode fazer um roteiro um pouco mais genérico, como nesse exemplo. Assim, ele poderá reutilizá-lo em outras atividades de múltipla escolha, por exemplo. O terceiro tópico é a atividade avaliativa propriamente. Aqui não haverá produção de vídeo. O professor irá apenas fazer o planejamento, o roteiro da atividade, informar qual o enunciado, as alternativas, qual a opção certa, se tem alguma imagem, animação, etc. É importante comentar que o aluno pode ir e vir em qualquer tópico do menu que esteja desbloqueado a qualquer momento. Mesmo durante a atividade, ele pode rever algum trecho do vídeo de apresentação sem penalizar na contagem de tempo da atividade. Quem define o tempo do contador regressivo, a gente tem aqui nosso contador regressivo, é o professor, de acordo com o tipo de atividade e dificuldade. A função do contador regressivo é trazer a sensação de urgência e gerar certa atenção ao aluno, mas com o objetivo dele levar a sério esse momento e prestar atenção no que está fazendo. Mantenha o aluno dentro do fluxo do jogo. Afinal, não queremos que o aluno responda de qualquer jeito. O último tópico da sequência será um vídeo de feedback à atividade recém-aplicada. Mas dar um feedback depende da resposta dada pelo aluno. Então, haverão 3 possibilidades aqui. Se o aluno acertar, será dado um vídeo de feedback dando um reforço positivo e explicando a resposta com o intuito de reforçar o aprendizado. Se o aluno errar, será dado um vídeo de feedback negativo apontando para a resposta certa e explicando por que as demais não podem estar corretas, corrigindo assim a questão. E se o aluno não fizer nenhuma interação dentro do tempo previsto para a atividade, será dado um vídeo de feedback de timeout, sem explicar as respostas. Caso o aluno erre a atividade ou perca por tempo esgotado, assim que o nível encerrar, haverá uma nova chance para esse aluno. Se o aluno aceitar a nova chance, ele irá trilhar novamente todo o caminho do nível, mas com 2 diferenciais. Primeiro, que haverão 2 vídeos na apresentação. Se espera que o professor possa utilizar abordagens diferentes em cada vídeo para atingir aqueles alunos que apresentam dificuldade de entendimento em algum tipo de abordagem. O segundo diferencial é que a atividade avaliativa não será a mesma. Logo, o aluno que decorou a resposta anterior ainda será desafiado. Sobre a gamificação, numa visão mais macro, foram estabelecidas algumas estratégias a fim de conduzir as decisões na escolha dos elementos de jogos. Objetivos. O jogo apresenta um objetivo maior, que é chegar ao final do jogo com o máximo de pontos e vivo, e apresenta objetivos menores por nível. As regras conduzem como o aluno deve se comportar para conseguir evoluir. Como serão seus desafios, regras de danos e recompensa, quantificação do rendimento, assim como as respostas esperadas à interação com a interface. A progressão se dá pela evolução dos níveis e na evolução dos tópicos dentro de um nível, numa visão menor. O desafio é intrínseco à progressão do jogo, através das regras que motivam o discente a se esforçar para alcançar as metas e concluir o jogo. Contudo, em cada nível há um desafio específico, uma atividade aplicada, após a exploração do conteúdo, com o objetivo de avaliar o conhecimento abordado. Os feedbacks são todas as respostas audiovisuais que retornam na interação com a interface, mas também são as explicações das atividades ao aluno, auxiliam o aluno no entendimento dos objetivos, das regras e das suas ações. As recompensas, quando o aluno é submetido a um desafio e conclui com êxito, é esperado um reforço positivo para a sua conquista, um reconhecimento pelo seu bom rendimento. Aí que entra o ganho de moedas e estrelas proporcional à dificuldade. E, por último, os danos. Quando o aluno submetido a um desafio e não conclui com êxito, é esperado também um reforço de atenção ao erro, um reconhecimento de que há algum conhecimento ou habilidade a ser melhorado. Aí entra a perda de vida. A progressão só seguirá adiante caso o número máximo de danos não seja atingido durante o jogo. Tendo definido as estratégias, utilizou-se a pirâmide de elementos da gamificação citada por Erbach e Hunter para auxiliar na escolha dos elementos de jogos. A pirâmide apresenta a tríade de dinâmicas, mecânicas e componentes interligadas em diferentes níveis de abstração. Um componente pode estar conectado a uma ou mais mecânicas ou a uma ou mais dinâmicas. Das dinâmicas da pirâmide foram escolhidas as restrições refere-se às limitações impostas,
tem o objetivo de forçar a interação do aluno nos momentos relevantes aos objetivos de aprendizagem. Por exemplo, só avança de nível se atingir um rendimento mínimo. Se perder 3 vidas, dá game over, etc. Emoções são geradas a partir da interação, tornam a experiência do aluno mais dinâmica, alternando entre momentos de calma, atenção, ação, tensão e satisfação. Como o exemplo do contador regressivo dando tensão, ou a tela de término do nível com ganho de moedas dando satisfação. A narrativa está implícita, se trata da própria jornada do jogador, e a progressão motiva o discente ao perceber seu ganho em micropassos rumo a um objetivo maior, próprio lá do trabalho do mapa de níveis. As mecânicas são referentes aos elementos que direcionam as ações dos alunos em um sentido desejado, delimitando os limites do que pode ou não pode dentro do ambiente de jogo. São elas: os desafios com os objetivos que devem ser alcançados em certo nível de dificuldade, como, por exemplo, a atividade avaliativa. O retorno, o feedback, permite que o aluno compreenda como está progredindo, se está satisfatório ou não. As recompensas geram sensação de satisfação e valorização pelo rendimento, a exemplo das moedas e estrelas ganhas. E o estado de vitória acontece ao término de um nível ou do jogo, gera sentimento de realização e completude. Já os componentes são os elementos visíveis na interface do jogo e são com os componentes que o jogador interage diretamente. Os componentes escolhidos foram: as medalhas são representadas pelas estrelas que reforçam o feedback dado pelo ganho das moedas. As coleções também são representadas pelas moedas. À medida que se avança, vai se acumulando o total de moedas. O conteúdo desbloqueável está presente tanto no mapa de níveis quanto interno ao nível. Os próprios níveis, representados pelo mapa de níveis. Os pontos, representados pelas moedas. E as missões têm o mesmo objetivo da mecânica de recompensa, porém geram uma valorização além da média esperada. Sobreviver até o final do jogo, concluir a atividade dentro do tempo, acertar a atividade, são exemplos de missões. E, por fim, no background da VIG, temos os indicadores do comportamento do aluno salvo em documento local. Além das trajetórias que salva essas informações, salva informações como a quantidade de vezes que o aluno jogou um certo nível, salva as vezes que resetou o jogo, tempo que levou para concluir um nível e uma atividade, dentre outros indicadores que ajudam o professor a identificar pontos de dificuldade daquele aluno. E até mesmo comportamentos de trapaça, como, por exemplo, digamos que eu jogo várias vezes até estar segura das respostas que devo dar. Aí eu reseto e faço o percurso perfeito depois. O professor ele vai saber, porque o histórico ele vai apontar todo esse comportamento. Os dados eles não são conclusivos, mas são indicadores que auxiliam o professor na tomada de decisão. Chegamos à validação e análise do protótipo. Para a validação, foi utilizado um instrumento de avaliação baseado no framework DECIDE, que é composto por 6 etapas: determinar, explorar, escolher, identificar, decidir e avaliar. A meta da avaliação era compreender o potencial da VIG como um software educativo. Foi construído um instrumento de avaliação dividido em 2 dimensões, pedagógica e de comunicação, para que fosse melhor exploradas questões específicas. O instrumento foi aplicado com peritos em pedagogia, design informática, jogos e áreas afins, no intervalo de 1 semana. Para que fosse possível a aplicação, o experimento foi seguido de 2 momentos. Num primeiro momento, os peritos tiveram acesso às telas para validação, e no segundo momento, eles preencheram um formulário online para avaliar os critérios. O questionário é formado por 20 critérios de avaliação, sendo 5 critérios relativos à dimensão pedagógica, 15 à dimensão de comunicação. Foi utilizado o modelo de respostas baseado na escala Likert de 0 a 4, sendo 0 não concordo e 4 concordo totalmente, e NA não se aplica. Cada critério apresenta um peso distinto de acordo com o seu aspecto de relevância, variando de 1 a 3, sendo 1 menos relevante para a dimensão e 3 mais relevante. O cálculo utilizado para mensurar cada dimensão se baseia no somatório das notas atingidas nos critérios atribuídos à dimensão. A nota de um critério, por sua vez, é atingida pela multiplicação do seu peso vezes o nível de ocorrência marcado pelo respondente quando diferente de NA.
Analisando os resultados do instrumento aplicado, no total foram 53 respondentes, sendo que apenas 44 marcaram pelo menos uma das áreas de especialidade, sendo somente estes considerados como peritos. Dos 44 peritos, 46% indicaram ser de pedagogia, 7% de design, 34% de informática e 17% de jogos. Tem áreas aí em comum entre eles, por isso que tem essa orientação do gráfico está sendo mostrado. Para a análise dos resultados, foram considerados apenas a análise dos dados dos 44 peritos. Primeiramente, foi feita a extração da quantidade de pessoas que marcaram o nível de ocorrência para cada critério. Por exemplo, para o critério 1, que é o que está na tela, 30 pessoas marcaram o número 4, 11 pessoas marcaram o número 3 e 3 pessoas marcaram o número 2. A nota máxima que poderia ser alcançada seria 528, mas a nota real foi 477, sendo possível, assim, se estabelecer uma relação de proporção. O resultado da avaliação por critério segue nessa imagem, mostra claramente um alto grau de aceitação por parte dos respondentes, e juntamente com a análise dos comentários foi possível se ter uma compreensão melhor. Deu também para analisar quais critérios os respondentes tiveram dúvida ou dificuldade, como os critérios 5 e o critério 15. De forma geral, nos comentários, os respondentes apontaram preocupação com o uso do contador regressivo do ponto de vista pedagógico, falta de acessibilidade, ou não achar adequado para estudo em grupo. Um respondente apontou outras ferramentas como o Edpuzzle ou H5P e se referiu ao diálogo e interatividade durante o vídeo na VIG como um diferencial. Houveram muitos comentários parabenizando e comentando sobre a importância desse trabalho. Voltando aos resultados mensuráveis, depois de se calcular a nota por critério, foi feita a avaliação por objetivo específico. Nota-se pelo gráfico que os resultados foram bem satisfatórios para cada objetivo. E, por último, somando todos os resultados, cheguei à nota por dimensão. O resultado final alcançado corresponde a 87% para a dimensão pedagógica e 93% para a dimensão de comunicação, sendo que a de comunicação inclui os elementos de gamificação. Com a análise dos dados retornados pela avaliação e pelas notas alcançadas em cada dimensão, é possível concluir que a proposta da VIG apresenta um alto grau de aceitação, apresentando assim um potencial como software educativo. Encerrando a apresentação com as considerações finais, gostaria de dizer que criar uma proposta como a VIG vai além do desenvolvimento de um software, traz esperança em contribuir com a educação através de mudanças significativas na forma como nos relacionamos com as tecnologias e trazendo reflexões sobre como ensinamos, como aprendemos e, por fim, como transmitimos nosso conhecimento a pessoas com realidades e contextos tão diferentes do nosso, e em como conduzimos no seu próprio percurso de aprendizagem. Ao longo dessa jornada, percebi que são inúmeras as possibilidades de resolução que a VIG traz como proposta. Gostaria de ter finalizado o desenvolvimento da VIG, de ter colocado um conteúdo de aula-teste, gostaria de ter testado a ferramenta com alunos do ensino médio dentro de uma sala de aula, com a ajuda do professor, mas alguns imprevistos durante esses 3 anos me fizeram reduzir o projeto, por questões pessoais de saúde, por ter havido mudança do projeto, mudei de projeto, mudei de orientadora também durante muitos meses, por ter fraturado minha mão direita, por não saber das limitações técnicas, tecnológicas, afinal eu aprendi a usar o Unity, a ferramenta de desenvolvimento, no meio do caminho, e aí só recentemente descobri que eu não tinha como fazer exportação em HTML5 trabalhando com vídeos, porque tem uma limitação da ferramenta ainda. Mas, mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades, consegui desenvolver a proposta. Consegui desenvolver o que seria um formato de videoaula interativa gamificada, que era o objetivo principal. O potencial da ferramenta se mostrou positivo e aprendi que a ferramenta em si de nada serve sem o professor para conduzir o conteúdo de aula pensado para esse formato. Como trabalhos futuros seguem algumas sugestões, como publicar a VIG para a versão HTML5 em servidor online, permitir salvar as informações de evolução do jogo em um banco de dados online, permitir identificação do discente no login e acesso, dentre outros. Essas referências. E muito obrigada.
Bom, obrigada, Aliana, pela sua explanação. Levou quase os 40 minutos, mas acho que é o prazo máximo, né, Charles? É 40 minutos na defesa, né? Eu acho que na qualificação